7 ao verso número 9. Vocês perceberam que tem um andaime na igreja, tá, gente? A igreja está modernizando um pouco, então quem quiser assistir o culto lá de cima, fique à vontade, tá bom? Já ir testando a galeria que a gente quer montar. A gente falou, nossa, vai encher a igreja hoje, não tá dando para colocar cadeira, vamos colocar um andaime? Então tá ali, quem quiser, tá? O Lê tem um pouquinho mais de dificuldade para subir ali, né, Lê? Mas, se quiser fazer o teste, irmão, pra cima. Ivan, tá tranquilo? Dá até para confundir você ali em cima. Gente, não dá para ser amigo do pastor. Nós estamos arrumando algumas coisas com um vento que bateu, subiu alguns isopor e deu trabalho para colocar, mas aí a gente aproveitou que alugou o andaime e colocamos uma luz aqui. Quem tá vendo a luz aqui, ó? Vendo em mim aqui, ó. Estão vendo? Tá vendo? Que chique. Pode apagar a luz branca para mim, vamos fazer um teste? E assim, gente, aqui a gente faz ao vivo. E aí, ficou melhor? Ficou chique? Aí sim. Não, aí não. Aí eu fico tímido. Todos acharam? Hebreus capítulo 5, verso número 7 ao verso número 9. Nós estamos falando sobre suas feridas têm poder para curar. E hoje a palavra é um pouco pancada, amém? Então, quem chegou aí, você que está nos visitando, não se assuste, não é sempre assim, só é quase sempre. Mas eu creio que Deus vai falar no teu coração grandemente. Diz assim a palavra do Senhor: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Repita comigo: orações, súplicas e lágrimas, para aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Repita comigo: submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto está falando sobre quem? Esse texto está falando sobre quem? Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, o Deus que enviou o seu Filho nessa terra para sofrer por nós, para que através das suas feridas nós fôssemos salvos. Nós te agradecemos, Deus, e nós te pedimos, usa as nossas feridas para salvar a nossa geração. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Quando nós vamos entender um pouco sobre Setembro Amarelo, nós começamos a perceber o avanço que a depressão e a ansiedade ela tem gerado no nosso povo, né? Nós percebemos que a pandemia ela fez uma aceleração de 10 anos em tudo que poderia acontecer no mundo. Por exemplo, antigamente você ia no Poupa Tempo para renovar sua habilitação, você saía de lá com a sua habilitação na mão. Hoje você sai com ela de uma forma digital. Algumas empresas já começaram a estudar a forma de colocar pessoas para trabalhar em suas casas e não mais dentro da empresa, o famoso home office. A pandemia ela deu uma aceleração muito grande em tudo que acontece na Terra. Então você percebe que jovens de 18, 19, 20 anos hoje eles já conseguem empreender, eles já conseguem trabalhar de uma forma diferente por causa da tecnologia. E isso é algo novo. Na minha época eu não poderia, trabalhar de Uber, por exemplo, porque nem existia Uber quando eu fiz 18 anos. Quando eu peguei a minha habilitação já não tinha isso, mas você percebe que houve uma aceleração no tempo. Existem dois tipos de tempo: o tempo Cronos, repita comigo, Cronos, e o Kairos. Mais uma vez, Kairos. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo cronológico, é o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vivemos num tempo Cronos, ou seja, às 9 horas do tempo Cronos, eu preciso terminar a mensagem e nós precisamos ir embora. Porém, no Kairos de Deus não existe tempo. O ontem é hoje, o hoje é amanhã e tudo é eternidade. Não existe diferenciação de tempo. No tempo Kairos, Cristo morreu na cruz ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Não existe distinção de tempo. Por isso que quando você olha e você fala assim: Deus está atrasado para fazer algo na minha vida. Não, Deus não está atrasado. Deus está vivendo o tempo Kairos. E o tempo Kairos ele não é de domínio humano. Não existe presente, passado e futuro no Kairos. É o tempo eterno. Só que Deus nos dá o tempo cronológico para entendermos algumas coisas. E quando nós vamos para o tempo cronológico, nós entendemos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou que até 2030 o número de depressão seria o número fatal para mortes. Então você será normal em 2030, normal não, mas será comum, nunca será normal.
mas sim comum você encontrar pessoas que estão oferecendo atestados dentro de empresas, dizendo assim: hoje eu não vou trabalhar porque eu estou depressivo. Como se fosse uma dor de cabeça: hoje eu não vou porque eu estou com enxaqueca, eu não consigo trabalhar. Então será comum a apresentação de atestados. Isso antes da pandemia já era feito esse estudo, porque a depressão está consumindo e tomando muitas pessoas. Só que agora nós percebemos que com a aceleração, isso tem acontecido nos dias atuais e cada vez mais está pior. E quando você olha para a tua vida e para a tua história, você precisa entender que você está nessa geração. Se você está nessa geração, por que Deus não te colocou em outro país? Por que Deus não te colocou em outra família? Por que Deus não te colocou para nascer em outro tempo? Porque Deus, Ele entendeu, e como Ele é todo poderoso e soberano, Ele sabia que essa geração era a geração que você deveria viver, para que você pudesse libertar muitas pessoas através daquilo que sofreu, através daquilo que foi machucado em você. Só você tem autoridade para poder tocar em alguns assuntos, só você tem autoridade para chegar em alguns pontos que outras pessoas não têm. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Então essa é a base do nosso tema, essa é a base que nós estamos falando todo o início da mensagem. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre a nossa geração. E se nós formos analisar a nossa geração é a geração mais livre que existe, sim ou não? Se você for pegar hoje, você é livre, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser. Você tem tanto conhecimento que você pode adentrar em qualquer lugar, você consegue dar uma lábia boa, sim ou não? Prega comigo, amém? Então, vocês estão entendendo? A nossa geração é a geração mais empoderada. É a geração que tem um conhecimento, que é uma geração inteligente, é uma geração que elas conseguem pegar o celular, onde o pai da geração anterior, a geração baby boomer, ela pega o celular e ela consegue explicar coisas ali que o pai não entende. Eu já tive que pedir para a Brenda me ajudar a mexer no TikTok, eu não sabia fazer uma edição. Essa geração que não tem tanto conhecimento tecnológico é a geração mais antiga, só que a geração nova é uma geração empoderada, ela tem o conhecimento, ela entende muito mais. É uma geração que não quer ter filho, é uma geração que não quer se casar e não quer ter filhos. Essa geração é uma geração que não vive mais de tabus. Antigamente isso era um tabu, antigamente isso aí não era um tabu. Ela não vive mais de tabu. Essa geração, ela decidiu colocar o seu Deus e a sua lei como algo ultrapassado. Se nós formos pegar essa geração, olha e fala assim: não, mas na minha opinião, isso não tem nada a ver, isso que Deus está falando é lá para os antigos. O que está escrito na Bíblia não se encaixa hoje, pastor. Isso é ultrapassado para os dias de hoje. Pastor, acorda, a gente está no século 21. É sobre essa geração que eu estou falando com você. Essa geração é uma geração sem compromisso com a família. É uma geração de jovens e adolescentes que quando vai para o rolê com um amigo, paga lanche para os amigos, paga pizza para os amigos, faz a inteira do rolê. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas quando chega dentro de casa não tem coragem de comprar uma pizza para os pais, não tem coragem de lavar uma louça para os pais, não tem coragem de fazer nada pela sua família, e ainda bate dizendo, falando: porque eu trabalho, eu me sustento, eu sou independente e eu posso o que eu quiser. Ganha R$1.000 por mês e acha que é independente, mas esqueceu que tem a conta da casa para pagar, esqueceu um monte de coisa que acontece lá dentro. Uma geração que não se importa com família. Um outro ponto dessa geração, elas são amantes do divórcio. Foi lançada uma novela na Globo há muitos anos atrás. Essa novela passa uma cena onde uma mulher era humilhada e apanhava do marido, e ela era totalmente esculachada, maltratada, machucada, o extremo de um relacionamento. E aí essa mulher se apaixona por um homem no serviço, e esse homem a trata bem, esse homem é cheiroso, forte, galanteador, esse homem flertava com ela durante o expediente. E aí então surge uma frase no Brasil: por acaso é errado eu querer ser feliz? Então as pessoas decidiram querer ser felizes ao invés de consertar algumas coisas. Uma geração que é amante do divórcio. Então começou a ter divórcio, e a partir daquela novela aumentaram-se o número do divórcio em 60%, principalmente no meio cristão. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma geração que acha que é normal ter amante. Se você pegar as músicas hoje, sertanejo e pagode, qualquer música do tipo, você percebe que é passado como uma naturalidade. Hoje, se você trabalha numa empresa e todo mundo tem um amante, se você não tem um amante, você é quadrado. Você é louco? Como você não tem um stepzinho? O contatinho? Só pode ser da igreja.
É uma geração que vive de amantes, é uma geração que vive de motel, é uma geração que vive fazendo todos os tipos de rolê, é uma geração que tem bebida à vontade, que tem droga à vontade, que tem sexo na esquina à vontade. É uma geração que precisa testar para poder saber se vai dar certo, e usa pessoas como se fossem carros. Precisa fazer o test drive. Por quê, pastor? Porque se eu casar e não gostar, o que eu faço? A grande questão é, você só não vai gostar de algo se você tem algo para comparar. O plano natural de Deus era que o homem se casasse com a sua mulher e os dois perdessem a virgindade junto. Qual é o nosso problema? A gente saiu experimentando tudo que tinha para experimentar, e agora a gente tem um grau comparativo, e você pode até experimentar, mas a grande questão é que se você encontrou alguém melhor nessa área, você sempre vai se lembrar daquilo. Então o test drive não existe para pessoas. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Essa geração tem tudo na mão. Estou com fome, pede um iFood. Estou com fome, faz um miojo. Eu preciso ir em tal lugar, pede um Uber. É a geração que tem a tecnologia na mão. É a geração que consegue ter acessos facilmente. Eu estava esses dias indo buscar um bolo junto com a Brenda, e nós estávamos no carro e eu coloquei o GPS e coloquei lá o endereço, 11 minutos para chegar. E eu conversei durante esses 11 minutos com ela, falando um pouco de como era na minha época. Na minha época, para poder... Gente, falar na minha época é que você está velho, não é? Nossa, eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Na minha época. E eu falando para ela, filha, na época que o papai ia para a praia, por exemplo, era com mapa. E tinha que ficar olhando no mapa e colocar o dedo no mapa e falar, eu acho que eu estou aqui. E você não sabia se você estava lá ou você estava aqui, mas você estava em algum ponto do mapa. Ela falou, sério, pai, sério? Mas como é que você sabia o tempo que ia chegar? Não sabia. Mas e se passasse a entrada? Já não sei mais o que faz, tem que ver no mapa o retorno. Nossa, que estranho, pai. Eu falei, tem outra coisa que tinha na época do pai. O quê? Corujão na lan house. Aí vai manifestando, os irmãos, você já vai encontrando todo mundo que é da sua tribo. Você lembra? Você ia pra lan house. Dá meia hora aí, tio. R$2, pá. Juntava os amigos, tudo piolento, ia pra lan house, R$2 de cada um. Comprava um Doritos, que era 50 centavos, que vinha com o tazo dentro. Nossa, saudade. Você é a geração que assiste a iCarly, não está entendendo essa parte da mensagem, mas eu já vou entrar no ponto de vocês, tá? Na nossa época, eu falei para ela, filha, na época do papai, sabe qual que era o rolê da família? O rolê à noite? Você vai na locadora, aí você aluga um filme para cada um da família. E aí eu escolhi um desenho, minha mãe escolheu um romance, meu pai escolheu um filme de tiro. Esse era o rolê da família. Vocês não estão entendendo, né, que eu estou falando aqui, né? Vocês estão entendendo? Rebobinar a fita. Coloca o dedo para rebobinar e vai rodando, rodando, rodando. Hoje em dia essa geração tudo controle, geração fácil, sim ou não? Gente, nessa geração existe dinheiro fácil. Às vezes eu dou R$20 de mesada para a Brenda. R$20 é pouco, sim ou não? Ela me cobra. Esse dia eu falei para ela, vai lavar o banheiro. Não, quanto que eu vou ganhar? Quê? Na minha época, Havaiana de pau, quem lembra? Pessoal que não assistiu Chaves já não está entendendo nada, ficou perdido no Chaves. Gente, a geração de hoje é uma geração que não tem zoeira na escola. Não tem zoeira. Tem pessoas que estudaram comigo aqui, que vergonha. Na hora que ela falou, estudei com você, pastor, eu falei, nossa, que vergonha. Deleta da mente. Sabe qual era o meu apelido na escola? É isso aí, não vou falar. Obrigado, salvou o pastor de última hora. Meu apelido era Choquito, porque eu tinha uma cara na espinha e não uma espinha na cara. Não era espinha na cara, era uma cara na espinha que eu tinha. E as pessoas vão, vai Choquito. Gente, você não tem tempo de chorar. Você não tem tempo. Na minha época, o pessoal chegava, você já foi acelerado por alguém? Hoje em dia, olha como que é fácil. Você tem uma discussão com alguém, sabe o que você faz? Você bloqueia. Eu não quero discutir agora, bloque. Na minha época, gaguejou, tá em choque. Você tem que responder rápido. Você não pode gaguejar, você não pode ficar perdido. Eu lembro que quando eu estava em Pirangi, tinha um orelhão só na cidade. Tocava o orelhão,
era um monte de molecadinha dando pinote para ver quem atendia o orelhão. Chegava, quero falar com a dona Maura. Ah, nem sei quem é, pá, liga lá. Hoje em dia está muito mais fácil. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você: qual geração passou maior dificuldade? A anterior ou essa? A anterior ou essa? A anterior. Quem concorda que é a anterior, levanta a mão. Quem acha que é essa, levanta a mão. Ah, depois que você viu todo mundo levantando, você não vai achar mais, né? Quem não acha nada? É bom, né? A gente tem que dar oportunidade para os irmãos. Agora responda para mim: se a que passou mais dificuldade é a anterior, por que a mais depressiva é essa? Gente, na moral, mano, se eu pudesse ficar jogando Free Fire, que eu tinha que me matar para jogar CS na Lan House 1 hora, você pode ficar o dia inteiro jogando Free Fire, velho. Eu ia estar bem demais. Na minha época, eu tô gostando de falar na minha época, eu ligava pra Bruna e eu ficava: desliga você, ai, desliga você, ai, desliga você, ah não, desliga você, vai. E o IG? Você não sabe o que é IG, velho? E era: desliga você, então tá bom, vai, vamos contar até 3, 1, 2, 3, desliga. Alô? Ai, você não desligou não, nem eu. Pode falar que era assim com você também. Hoje em dia, se eu quiser ligar para a Bruna agora, participar do culto, eu ligo para ela, a gente assiste o culto junto aqui. Ela totalmente virtual. Ou você pode assistir o culto por uma câmera. Qual é a geração que tem mais acesso? E por que é a geração que está mais sofrendo? Por que é a geração que está mais passando por dificuldade? É a geração que está morrendo. É a geração que está se suicidando. Eu quero que você anote isso. Uma geração que preferiu viver uma vida livre sem os limites de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: limites são necessários, dores são necessárias. Falei para vocês semana passada que eu estava conversando com a Brenda, e todas as vezes que eu repreendo a Brenda, eu educo ela, eu entro no quarto depois de uma meia hora, e ela está lá quietinha, eu entro e eu falo assim: filha, vamos conversar? Por que o papai brigou com você? Ah, você brigou comigo porque eu fiz isso, isso e isso. Você acha que você está certo ou errado? Eu estou errada, pai. E você acha que o jeito que eu falei, eu estou certo ou estou errado? Não, pai, eu acho que você está certo. Então não tem trauma, não? Não, amém, glória a Deus, não tem trauma. Aí eu falei: você tem alguma coisa para reclamar? Ela falou: tenho. Eu falei: o que você quer reclamar, minha filha? Ah, pai, é que eu não gosto de você briga comigo. Você acha que eu falei: tá bom, papai não vai brigar mais, papai vai ser bonzinho. Eu dei um grito com ela. Falei: menina, se eu brigo com você, é porque eu te amo. Vai estar brigando agora? Estou brigando de novo. E eu vou brigar todo dia, porque eu te amo e eu te quero bem. Eu te quero bem. Só ri os velhos, gente. Os jovens. Culto de sábado é amanhã, é ontem, é amanhã, as ideias. De novo. A grande questão é que essa geração é a geração mais ansiosa, mais depressiva e mais suicida, e é a geração que tem mais acesso. Por quê? Porque eu preciso que você entenda que dores, elas são benefícios. Dores, dificuldades, limites e algumas coisas que nós vamos falar aqui da palavra são necessárias para que você possa ir para o próximo nível. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, verso número 16: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. As pessoas, elas dizem: eu sou livre, pastor, e por ser livre eu posso ter uma amante, por ser livre eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, porque eu sou livre. Isso não é liberdade, é escravidão. Se você quer saber se você é livre, você precisa entender que liberdade é saber dizer não. Liberdade não é dizer sim para tudo, liberdade é dizer não para aquilo que você não quer fazer. Se você perguntar para mim: pastor, você é livre? Eu vou falar: sou livre. Pastor, você é livre para usar droga? Sim, sou livre para usar droga. Eu posso usar droga, sim ou não? Sim ou não? Posso, sou livre, não sou? Posso ou não posso? A hora que eu quiser ou a hora que eu quiser, sim ou não? Posso. A questão é que liberdade é dizer não para aquilo. Agora chega para um drogado, para alguém que é viciado em cocaína, para alguém que é viciado em maconha, e pergunta para ele assim: você é livre? Ele fala: eu sou livre. Então para de usar isso. Não paro porque eu não quero, mas quando eu quiser eu paro. Então tá bom, fica uma semana sem. Não tem um motivo. Já era escravo.
Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é optar por fazer aquilo que eu não quero. E as pessoas não entenderam esse princípio, então elas acham que pode fazer o que quiser. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo está dizendo: você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo que você faça convém. E ele continua dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque pode me dominar. Tudo aquilo que escraviza o ser humano, tudo aquilo que não há limites, tudo aquilo que não há um não, as pessoas elas ficam totalmente travadas e entram para uma tristeza profunda. Deus é um Deus de nãos. Se você for ler o Velho Testamento, se você for para Êxodo capítulo 20, você vai ver onde Deus fala dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 9 deles começa dizendo: não, não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus além de mim, não furtarás, não cobiçarás. E um único versículo não começa com não, mas começa com uma ordem de disciplina: honra o teu pai e a tua mãe, senão eu te mato. É isso que está escrito lá. Honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da sua vida. Ou se você não honrar, está no sal. Quando eu começo a entender tudo isso, eu começo a entender que essa geração é uma geração anti-problemas, é uma geração anti-dores, é uma geração que não quer viver algo que incomode. É uma geração que, se você convida para jejuar, igreja, vamos jejuar, e pastor, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, porque senão faz mal para o meu organismo. Com exceção de pessoas que realmente precisam por causa de saúde, amém? Tem que falar isso. O grande problema da nossa geração é querer em um Deus que nos dá livramento e não direção. Eu quero o Deus que me livra. Ai, Deus que tenha misericórdia de mim. Eu quero Deus que me cura, eu quero Deus que me prospera, eu quero Deus que me restaura, eu quero Deus que entra com providência no meu casamento, eu quero Deus que cuida de mim, mas eu não quero a voz de comando e a voz de direção dele. Eu quero Deus que faça tudo por mim, mas eu não preciso fazer nada do que Ele diz. Por quê? Porque Deus é retrógrado, porque a palavra dele é ultrapassada. Então eu não acho, pastor, que eu deva fazer isso, isso e isso, porque está na palavra, porque eu acho que não cabe a mim. Mas se Deus quiser me curar, eu aceito. Queremos o Deus que é Salvador, mas não queremos o Deus que é Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Repita comigo: Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, tudo aquilo que Ele disser tem que ser feito. Essa hora você fala feito, tá bom? Se Ele é Senhor, tudo aquilo que Ele disser tem que ser. Olha que igreja poderosa, gente. Não precisa nem pregar mais, já entenderam? A grande questão é que Ele diz para fazer, mas nós não fazemos. Por quê? Eu quero o Deus que me salva, mas eu não quero o Deus que me direciona. Porque quando eu me envolvo com o Deus que direciona, eu preciso entender que Ele vai falar: não entre em alguns relacionamentos, não faça algumas alianças. Eu quero o Deus que me salva, mas eu não quero o Deus que fala para mim: não faça isso. Eu quero o Deus que prosperará a minha família, a minha casa e a minha geração, mas eu não quero olhar para o Deus que diz: não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não, 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 não. Ouvir não para você te incomoda. Olha que interessante que diz em Gálatas capítulo 5, verso número 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Liberdade é você poder dizer não para as coisas. Liberdade não é dizer sim para tudo, é dizer não. Se você não sabe, você está dando vontade à carne e está virando um escravo de novo. A nossa geração é a geração que quer o dinheiro, mas não quer o trabalho. É a geração que quer a namorada. Pastor, quero namorar, mas não quer escovar os dentes, não quer tomar banho. Vocês acham que eu estou zoando? Não vou tomar banho, hoje está frio. Filho, tem que tomar banho. Quer namorar, mas não quer ter trabalho para poder dar dignidade para namorar. Gente, mulher boa é mulher cara. Amém, mulheres? Amém. A Nilce, eu recebo muitas mulheres lá. É caro. Mulher é caro, sim ou não, mulheres? Sim.
Olha lá, mais alto. Sim ou não, mulheres? Sim. Ai, pastor, quer namorar? Qual que é o planejamento da tua vida, né? Como que tá o trabalho, as coisas? Não, pastor, estou no Free Fire. Gente, a Bruna, eu pareço estrela cadente dentro de casa. Na hora que eu passo, ela faz um pedido. Precisa comprar isso. Velho, manda a lista, mano. Na segunda, eu passo estresse um dia só. É toda hora. Desci do carro hoje, precisa comprar não sei o quê. Amor. Davi está deitado no colchão. Ela vai para a sala. Ela deita nos meus braços. E ela vira para mim e fala assim: se eu tivesse uma câmera agora, eu poderia ficar em paz com você. Precisa comprar uma câmera para ficar olhando o Davi dormir. Compra. Mulher é caro, gente. Caro. E tipo assim, o homem faz todo o planejamento do mês. Ele monta a planilha, vai entrar tanto, vai sair tanto, vai ser assim. A mulher pega a planilha e faz assim, ó. Quer namorar, sim ou não? Trabalha. Mulher é caro, mas é uma bênção, amém? Cadê os homens para falar amém, gente? Estou preocupado. Os homens não querem nem namorar, mas pastor? Geração, eu vou falar para você, essa geração não aguenta o baque, não. Nós somos uma geração que nós queremos o Salvador, mas não queremos o Senhor. Tiago, capítulo 4, verso número 4 diz assim. Olha o que diz o texto, gente. Coloca para mim, Tiago, capítulo 4, verso número 4. Às vezes a gente olha um Jesus Hello Kitty, né? Fica imaginando Jesus, ai, tão amoroso. Olha como começa o texto. Adúlteros. Isso aqui era ali dentro da igreja, gente. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz ou faz-se inimigo de Deus. É o típico de pessoas que querem um relacionamento íntimo com Jesus, mas também quer ter um relacionamento íntimo com o mundo. É o tipo de pessoas que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Sabe como a Bíblia chama isso? Adúlteros. Vocês são adúlteros porque vocês querem ter relacionamento comigo e ao mesmo tempo querem ter relacionamento com as coisas do mundo. Sabe o que Deus está falando? Vocês são meus inimigos. Você precisa entender que o inimigo de Deus, e essa carta ela é escrita para a igreja, ela não é escrita para as pessoas que estão lá fora. Essa carta ela não pode ser lida para uma pessoa que está passando na rua agora. Você não pode chegar para uma pessoa que está lá na rua agora e falar assim: adúltero! O que foi? Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Você ia gostar se eu pregasse assim, ó. Ficar embaçado, hein? Porque aleluia Deus, aleluia. Não vai, parei aqui. Essa saudação, só a saudação, Pai Senhor, tá bom, né, Kevin? Aleluias. Esse texto ele é escrito para pessoas dentro da igreja. Esse texto é escrito para líderes, para pastores, para membros da casa do Senhor. Ele está dizendo assim: vocês não podem ter relacionamento comigo e relacionamento com o mundo. Qual é o problema da igreja? Tudo ficou politicamente correto. Tudo ficou de uma forma, a minha interpretação. O crente moderninho não é o crente, não é bem assim, pastor. A Bíblia chama você de adúltero quando você deseja ter o Deus que te dá o livramento, mas não quer aceitar o Deus que te dá a direção. Tiago capítulo 3, verso de número 9 ao verso de número 11 diz assim, ó: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? As pessoas elas querem relacionamento com o Senhor, mas ao mesmo tempo elas usam a boca que elas se relacionam com Deus para poder falar sobre a imagem que o Criador gerou, que é a outra pessoa. Então nós bendizemos o Senhor com a nossa boca, mas nós amaldiçoamos o nosso irmão. Está errado. Só que isso não pode ser falado, porque se isso é falado as pessoas se ofendem. Mas é errado você falar mal da vida do seu irmão, é errado você ficar amaldiçoando a vida dos outros, é errado. Você é inimigo de Deus, porque ao invés de se relacionar com Deus, você quer falar mal da criação dele. Pastor, o que isso tem a ver com as minhas feridas terem poder para curar? Eu já vou entrar no texto, só um minuto. Isso aqui é só a introdução.
Abra comigo, volta lá em Hebreus capítulo 7, verso número 9. Diz assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, para aquele que o podia salvar da morte. O porquê que a nossa geração é uma geração que sofre tanto? Lembra a diferença de uma geração para outra? Por que a nossa geração é uma geração que sofre tanto? O primeiro ponto é porque não pratica as disciplinas espirituais. É uma geração que sofre tanto porque não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer uma leitura bíblica, não tem tempo para buscar o Senhor. Pastor, minha vida é corrida demais. Pastor, minha vida é um turbilhão. Eu não consigo parar para orar, eu não consigo parar para fazer nada. É por isso que está vivendo uma geração totalmente fraca, uma geração totalmente cansada, uma geração totalmente triste. Por quê? Não se relaciona com o seu Criador. Eu peguei um estudo que foi feito nos Estados Unidos e eu quero ler isso para você. Um estudo foi feito nos Estados Unidos com pessoas de 8 a 80 anos. Aqueles que liam a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana tinham uma melhora muito maior do que aqueles que não liam a Bíblia. Eu quero falar as melhoras para você. As pessoas que sofriam de solidão, caiu 30% daqueles que liam a Bíblia mais de 4 vezes por semana. Então o número de solidão caiu 30%. Problemas com raiva, caiu 32%. Ah, então está explicado, pastor. Aí não fala comigo hoje que eu estou com raiva. Vai ler a Bíblia 4 vezes por semana. Amargura com a família, caiu 40%. Alcoolismo, caiu 57%. Sentimento de estagnação, caiu 60%. Contato com pornografia, caiu 61%. Agora, o que aumentou na vida dessas pessoas? Quando elas começaram a ler a Bíblia 4 vezes na semana ou mais, a pregação do Evangelho aumentou em 200%. E a vontade de discipular pessoas aumentou 200%. Você já viu quando você lê a Bíblia? Você quer comentar com alguém? Cara, li um texto, nossa, Deus desceu fogo e aumenta. Sabe qual é a grande questão? Eu entendi que não é ficar aqui no púlpito gritando para vocês toda hora: gente, vamos sair para a rua para fazer evangelismo. Nós vamos ter o evangelismo do The Hope. O Val está na frente do The Hope, na parte do evangelismo. Eu não vou perguntar para ele agora quantas pessoas procuraram ele durante todo o tempo que a gente está avisando. Mas a questão é só um reflexo de pessoas que não estão lendo a Bíblia e não estão buscando ao Senhor. Ai, pastor, estou tão ofendido, eu não procurei. Gente, existem exceções, amém? Mas falar para você a verdade, a maioria não quer saber de relacionar com a Bíblia, não. A maioria só quer vir aqui no domingo, dar um agrado no Senhor, achando que Ele é garçom do céu. Ai, Jesus me serviu bem essa semana, vou lá dar 10%. Ele não é garçom do céu, não. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Ele é cordeiro, mas Ele também é leão. E na hora que o leão vier rugindo, a gente está no sal. Deus vai pedir conta do seu tempo, Deus vai pedir conta das suas disciplinas espirituais. Sabe por que as suas feridas não têm poder para curar as outras pessoas? Porque você está longe de ter relacionamento com Deus. Sabe por que nós somos a geração que mais sofre? Há anos atrás arrancaram religião de dentro das escolas, arrancaram leitura bíblica nos intervalos da escola, colocaram que o Estado é laico, colocaram um monte de coisa. Hoje em dia é proibido você falar de Jesus em qualquer lugar praticamente. Você é taxado como alguém quadrado. E se você prega sobre Jesus, não fala assim, você tem que ter respeito. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto famosos e blogueiras falando de Jesus sem nunca ter pisado dentro de uma igreja praticamente, mais do que muito crente. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não pregamos. E Jesus disse: se vocês não pregarem, as pedras clamarão. Deus está tendo que levantar pessoas lá de fora para falar a verdade, porque você não tem coragem de falar a verdade. Você não tem coragem de se posicionar onde você está. Sabe por que você não tem coragem? A pregação do Evangelho não aumenta em quem não lê a Bíblia. Agora, se você lê a Bíblia, cara, você fica fanático, você fica apaixonado por isso. Você fala: nossa, eu preciso de mais, eu preciso de mais. É que nem série do Netflix, você passa 10 horas assistindo, mas
mas você não tem coragem de passar 10 minutos lendo a Bíblia. A grande verdade, quando a gente chegar no céu, se tiver um telão lá, que eu não sei se vai ter, eu fico imaginando, mas a grande verdade é que você vai ver que nunca foi falta de tempo, mas sim foi falta de prioridade e amor a Jesus. Sabe por que as suas feridas não curam? Porque você não gosta nem de feridas. Na minha época, era havaiana de pau. E sabe o que me tornou? Um homem de verdade. Se Deus toca em alguma área da sua vida, você sai da igreja. Onde já se viu? Eu fui buscar um Deus que me transforma. Se Deus fala para você assim, não quero você nesse relacionamento, sai desse relacionamento. Você fala, não, o Senhor só pode dar opinião na minha vida daqui para frente, mas nessa área deixa que eu cuido. Eu quero o Salvador, mas eu não quero o Senhor. Eu não tenho tempo de oração. A Bíblia diz que Jesus, ele orava, clamava, suplicava em lágrimas. Gente, você sabe quem foi Jesus? Vocês têm uma ideia do que nós estamos pregando aqui? O Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele orava e suplicava em lágrimas. Qual foi a última vez que você foi para dentro do seu quarto, orou, suplicou e derramou lágrimas? Lágrima de verdade, não é essa lágrima para foto. Agora a gente tem uma fotógrafa na igreja, né, Jaque? Aleluia. Eu acho muito engraçado esse fotógrafo, por quê? Ele chega perto do irmão, o irmão está assim no culto. O fotógrafo passa perto do irmão. Sim ou não? Gente, se eu fosse fotógrafo, eu ia rachar de rir. Eu ia ficar esperando a pessoa cansar. Na hora que ela baixasse o braço, ficava normal, tic. Postava no Instagram da igreja, isso é assim lá. Não é essa lágrima. É lágrima de derramar na presença dele, chorar na presença dele e dizer, vem aqui. A segunda coisa que diz, no mesmo texto diz assim, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Repita comigo, submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Sabe por que a nossa geração não pode curar a outra geração? Sabe por que nós estamos feridos e não podemos fazer nada pelos outros? Porque a gente não suporta submissão. A gente não suporta essa palavra, você tem que se submeter ao outro. Você tem que ser submisso. A gente não suporta essa palavra e a gente quer matar quando falam isso. Principalmente porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Você quer ver uma mulher para o lado aqui, naquela altura, ela fala, e o homem, a sua esposa como a igreja amou Jesus. Ou o contrário, como Jesus amou a igreja. Nós entramos numa geração onde nós não queremos regras, nós não queremos doutrinas, nós não queremos ordens, nós não queremos limites, nós não queremos ouvir não. Pessoas que têm dificuldade de se submeter à vontade de Deus. Pessoas que toda hora quer arrumar um jeito, toda hora quer arrumar uma estratégia, toda hora quer fazer do jeito delas. Por quê? Porque Deus diz que é desse jeito. Não, mas eu não quero me submeter, eu não quero obedecer, eu quero fazer do meu jeito. Aí você faz do seu jeito, entra nos relacionamentos que Deus disse que não era para entrar, faz coisas que não deveria fazer, se envolve emocionalmente com quem não deveria se envolver, aí depois fica todo arrebentado, vem para a igreja e fala, usa, Senhor, as minhas feridas para curar. Existem muitas pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus, mas depois querem cobrar Deus porque a vida delas está tudo zoada. Existem pessoas que não querem entrar debaixo de um jugo que Deus está trabalhando e desenvolvendo na vida delas, mas depois quer colocar o dedo na cara de Deus dizendo, Deus me abandonou, Deus me deixou. Nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Jesus foi submisso à vontade de Deus. Então, o primeiro ponto, Jesus ele teve orações, súplicas e lágrimas. O segundo ponto, Jesus foi submisso e obediente. Tem um monte de jovem, um monte de crente, um monte de adolescente que não gosta disso. Vai lá, faz isso, não vou. Tem gente que bate o pé.
Tem muita gente que não está vivendo algo poderoso com Deus, sabe por quê? Porque não é submisso. Não consegue ouvir o que está sendo falado, não consegue praticar o que está sendo dito. Acha que a sua verdade é a única e absoluta. Acha porque estudou 3 vídeos no YouTube, já quer ensinar os outros, já quer dar ordem para os outros, já quer falar o que tem que ser feito ou não. Não tem vivência, não tem experiência, mas quer ensinar os outros, quer dar ordem para as pessoas, quer colocar o dedo na cara dos outros. Insubmissos. Não entende que não é não. Gente, Deus ele ama falar não para a gente. Deus ama falar para você, espera, não é a hora, vai com calma. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito e se rebelar contra Deus. A Bíblia diz que Jesus foi submisso. Terceiro ponto. Diz assim o texto: aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Essa parte do texto é a que mais mexe comigo, porque você precisa entender que o sofrimento ensina. A dor gera crescimento. Quem aqui faz academia? Os irmãos fitness da igreja, aleluia. Não, Tainara? O Max, eu quero fazer uma disputa entre Max e Dadá. Vamos fazer um bolão para a construção da igreja? 100zão eu já boto já na mesa. Mas não sei quem eu voto não, hein? Mas você gosta de fazer academia, certo? Quando é que eu sei, Dadá, que o meu músculo tá crescendo? Dadá, também não vai fazer assim, né? Quando é que eu sei, para quem treina aí? Quando? Quando tá doendo. Gente, fiz um treino com o Max, nossa, lá não era dor, era morte. Mandei mensagem para a Tainara, eu falei, isso aí não é gente, não. Um treino, pastor, você está de boa? Ah, irmão, tô de boa. Ah, então você está com tempo de boa aí para treinar? Eu falei, não, tô de boa. Quase 2 horas, velho. Foi louco, Max. Acabou? Não, tem mais um agora. Acabou, Max? Não, agora é ombro. Foi louco, mas tudo isso. Gente, cheguei em casa, quase morri. Mas no dia seguinte, aquela dor. Pode vir, Max. No pain, no gain. Dor gera crescimento. Você quer crescer na vida? Você quer ser usado por Deus? Você quer crescer na empresa? Você quer crescer nos relacionamentos? Você quer viver uma vida uau? Mas você foge da dor. Aprendeu enquanto sofreu. Jesus aprendeu enquanto sofreu. O sofrimento gera aprendizado. Repita comigo: sofrimento gera aprendizado. Você precisa entender que precisa passar por dores, porque as dores te fazem crescer. Dor te leva para o próximo nível de crescimento. Então você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar em crise. Todo mundo que está aqui vai passar por uma dor, todo mundo que está aqui vai passar por um problema. Por quê? Porque Deus quer gerar crescimento. E esse crescimento ele gera um aperfeiçoamento. O versículo termina dizendo: diz assim: e uma vez, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoando, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E assim finaliza o versículo. Ele aprendeu com tudo aquilo que sofreu e ele foi aperfeiçoado nessa dor. E esse aperfeiçoamento fez com que Jesus gerasse salvação para as pessoas. E aqui é o ponto que eu finalizo com você. Eu quero que você entenda o que eu estou pregando aqui. Quando você passa pela dor, quando você passa pelo sofrimento, isso te aperfeiçoa para que você possa salvar outras pessoas. As suas feridas, elas terão poder para curar. Mas primeiro você tem que estar apto ao sofrimento. Entender que todo sofrimento vai te amadurecer, vai te fazer crescer, vai te melhorar, para que aí sim você possa ajudar outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou pregando? Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui,
Eu queria orar com vocês. A oração que eu queria fazer com você hoje é uma oração para que você voltasse para Jesus. Ah, pastor, eu tenho que fazer uma oração, eu te entrego a minha vida, eu volto aos seus caminhos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando voltar para Jesus em espírito, de coração. Voltar para Jesus com orações, súplicas e lágrimas. Voltar para Jesus e falar assim: por que eu me afastei? Onde foi que eu me perdi? Por que eu me distanciei do Senhor? Pastor, você está falando isso para as pessoas que estão chegando agora, novos convertidos? Não, eu estou falando para você que está na igreja já faz muito tempo, mas parou de ler a Bíblia, parou de buscar o Senhor, começou a reclamar das dores da vida. Você que não entendeu que a dor ela está aperfeiçoando você e está gerando um crescimento. Você que não entendeu que Deus ele quer usar a tua vida, mas antes de usar a tua vida Ele precisa te ferir. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Nós falamos sobre isso semana passada. Jesus, Ele foi aperfeiçoado, Ele aprendeu com o sofrimento. E depois que Ele aprendeu com o que sofreu, aperfeiçoado, Ele começou a salvar muitas vidas. Filipenses capítulo 2, verso número 5 em diante diz que Ele foi levado até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Às vezes o Senhor está falando com você coisas que faz muito tempo, mas muito tempo. Filho, eu já não te falei para fazer isso. Por que você é tão insubmisso? Eu já não te falei que eu não quero mais você nesse tipo de relacionamentos. Eu já não falei mais para você que eu já não quero mais você andando com esse tipo de pessoas. Eu já não falei para você que chega todo dia de ficar mandando piadinha sobre a vida dos outros, ofendendo pessoas. Chega de fazer fofoca, filho. Seja submisso. Não é não, acabou. Deus é um Deus que impõe limites. Deus é um Deus que quer te trazer para perto, para que você não venha mais se ferir de uma forma onde você está machucando outras pessoas. Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que ama. Só que nós não queremos orar, nós não queremos nos submeter, nós não queremos ser obedientes, nós rejeitamos a dor que gera aprendizado. Nós queremos o Deus que me livra, mas não queremos o Deus que me salva. Eu quero o Deus que me livra, mas eu não quero o Deus que me direciona. Eu desprezo aquilo que Ele coloca na minha mão. Eu não sei se você entendeu o que foi pregado até aqui, mas essa noite é uma noite de oração de arrependimento e de recomeço. Tem um grande amigo meu que diz assim: a vida é um recomeço. Então hoje é noite de você recomeçar. É noite de você zerar tudo que aconteceu daqui para trás e recomeçar a tua vida. Recomeça hoje. Dá um novo passo na tua vida hoje, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu serei submisso à tua palavra. Já não tem mais para onde eu ir, já não tem mais para onde correr, eu quero ser submisso. Deixa Deus te ferir, deixa Deus ir no mais profundo, deixa Ele esfregar a ferida que tem dentro do seu coração, deixa Ele te curar. Senhor, a partir de hoje eu oro e me arrependo diante de Ti, eu rasgo meu coração. A partir de hoje as minhas dores serão para que eu possa aprender, e aprendendo eu salvarei muitos e muitos. Em nome de Jesus. Você está comigo nessa noite? Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: cara, vamos lá comigo orar. Você que precisa de ajuda hoje, vamos lá na frente comigo. Eu preciso voltar de verdade para Jesus. Eu preciso voltar a ter aquele entusiasmo pela palavra. É o que o Igão fala muito aqui, gente. Jesus me emociona, Jesus me entusiasma. É isso, Igão? Ah, já era, não ouvi. Me empolga. Jesus me empolga. Jesus me alegra. Faz quanto tempo você não tem alegria? Enquanto o Ministério de Louvor for tocando, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui rasgar o teu coração na presença dEle. Em nome de Jesus.